Compartilhar a tua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho do Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, apenas o versículo 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, apenas o versículo 30. Glória a Jesus. Glória. Deus seja em nome do Senhor. Todos encontraram? Está aí na tela, se alguém tem dificuldade, pode acompanhar na tela. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vou repetir só para dar mais ênfase ao texto. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podeis assentar. Glória ao nome do Senhor. Glória. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos irmãos, no dia 7 de setembro passado, nós comemoramos 203 anos da independência do nosso país. E eu não sei se todos os irmãos conseguem entender a importância que é acontecer a independência de um país. Quando isso acontece, isso muda toda a história de uma nação, isso muda toda a história de uma sociedade, isso muda toda a trajetória, porque uma coisa que tem é uma nação ser subserviente a outra, né? Ser presa a outra, ter que responder tudo que vai fazer a outra nação. Então, quando acontece a independência de uma nação, isto muda toda a trajetória. E nós vamos falar nesta noite um pouquinho sobre o mais lindo brado de todos os brados. Durante a história da humanidade, sempre tiveram muitos mandatários, ou líderes, ou revolucionários, dando brados tremendos, lindos, porque eles podem ser considerados lindos, sim, porque quando uma nação é independente, quando ela adquire a sua independência, a partir dali ela vai poder crescer, a partir dali ela vai poder prosperar, a partir dali vai haver um desenvolvimento de todos os segmentos da sociedade, coisas que não existiam na nação vai passar a existir. Então é uma bênção muito grande. Todas as vezes que você se lembrar que um dia alguém lutou pela independência da nossa nação, agradeça a Deus por este movimento, agradeça a Deus por estas pessoas, porque a partir dali passamos a ter liberdade total, liberdade de culto, liberdade para crescer, para desenvolver, enfim, é uma bênção uma nação ser independente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu tive que fazer uma breve pesquisa e eu descobri que no século XVIII houve um sentimento de inconformismo com o domínio britânico de 13 colônias no território americano. Então houve um congresso realizado na Filadélfia, ocorrido em 4 de junho de 1776. Os colonos resolveram romper definitivamente com a Inglaterra, bradando naquele momento a sua independência. A partir dali, os Estados Unidos pôde se desenvolver, e aqui acontece o primeiro grau. Mas Angola teve a sua independência proclamada às 23 horas, do dia 11 de novembro de 1975, pela voz de Agostinho Neto, dizendo: diante da África e do mundo, proclamamos ou bradamos a independência de Angola. E a partir dali, Angola pôde passar a se desenvolver, sair de vários conflitos, porque os conflitos que haviam lá era justamente com a intenção da independência de Angola. E eu me lembro que quando eu fiz o curso de missões, era uma guerra tremenda, né? Já tinha, parece, 30 anos de guerra civil em Angola. Angola não se desenvolvia, e uma das alunas que
uma das irmãs que estava estudando comigo, ela estava se preparando para ir para Angola, e quando terminou o curso, ela fez um estágio no outro estado aqui, depois ela foi para Angola. Ou seja, se não tivesse... mas a partir do momento, ela teve muita dificuldade para chegar lá. Mas a partir do momento que aconteceu a independência de Angola, foi muito mais fácil para os missionários chegarem lá. Já recebemos aqui missionários que trabalham em Angola, tem escola em Angola, enfim. Mas a independência do país permite essas coisas. Os missionários cheguem com mais tranquilidade, que há abertura para vistos, enfim. Mas aqui uma terceira independência. Após o conflito chamado de Guerra de Libertação da Suécia, liderada pelo nobre sueco Gustavo Vasa, sendo eleito rei, bradando assim a independência da Suécia em 6 de junho. Isso aqui eu fiz questão de anotar porque foi no dia do meu aniversário. 6 de junho de 1523. Então, queridos, essas nações, elas vão passando a se desenvolver a partir do momento que elas se desligam de nações que a oprimem. E nós comemoramos 203 anos, dia 7 de setembro, de 1822. Dom Pedro I bradou às margens do rio Ipiranga, que hoje chama de São Paulo, independência ou morte. Que brado lindo! A partir dali, nós passamos a ter as nossas leis, passamos a eleger os nossos políticos, enfim, houve um desenvolvimento. Tem muita coisa ainda para desenvolver. Somos uma nação muito jovem, mas a partir dali nós podemos ter a nossa liberdade, a nossa independência. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora, entrando na Bíblia, nós temos alguns brados que aconteceram, que o que nós observamos, irmãos, que esses brados, eles passam a modificar toda a trajetória daquelas pessoas que participam daquilo. Vejam só, Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12, diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Talvez nós ainda não prestamos atenção no valor, na amplitude, na abrangência que tem este brado aqui, irmãos. Porque Abraão estava mostrando para Deus o tamanho da sua fé, estava mostrando para Deus o tamanho da sua obediência. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão é conhecido como aquele que simplesmente obedeceu sem receber endereço nenhum. Os irmãos conhecem a história de Abraão. O Senhor falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Imagina você, eu sempre gosto de frisar isso, imagina você, um fazendeiro rico, muitos funcionários, muito gado, muita ovelha, está tudo funcionando, tudo direitinho. Daqui a pouco o Senhor vira e fala: olha, sai daí, sai andando, eu vou te mostrar para onde você vai. Mas o endereço, Senhor, não tem endereço, somente confia. Aí você pega a sua família, não dá para levar tudo, a terra fica lá, você não tem mais terra, você não tem mais casa, vai andando. Irmãos, obedecer um negócio desse tem que ter muita graça de Deus, tem que ter muita fé. E Abraão nos ensina isso. Quando ouvir a voz de Deus, não duvida, irmão. Glória! Não duvida. Não é pecado nenhum questionar, não é pecado nenhum procurar confirmação em Deus, não é pecado, mas tanto somente obedeça. E o Senhor vai lhe mostrar o seu poder. Abraão é o único personagem bíblico que o Senhor o chama de amigo. Veja só, obedecer a Deus, você vai chegar ao nível de amigo de Deus. Não é você se considerar, Ele vai te considerar amigo, porque você obedeceu. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Ainda em Êxodo capítulo 3, versículo 4 a 7, diz assim: vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá.
tira a sandália de teus pés, Glória! porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aleluia! Os irmãos conhecem bem o texto, não precisa a gente falar muito, mas Moisés foi atraído por uma sarça que pegava fogo quando se consumia. Mas Moisés, ele não poderia imaginar que iria ouvir um brado tão terrível no meio daquela sarça. Moisés, tira a sandália dos pés. Para Abraão, o Senhor revelou o seu poder. Para Moisés, o Senhor revelou a sua santidade. Vou repetir: para Abraão, o Senhor revelou o seu poder. Aleluia. Mas para Moisés, o Senhor revelou a sua santidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. E este brado do Senhor no meio daquela sarça, irmão, mudou toda a vida de Moisés. Glória! Mudou toda a vida do povo de Israel. Aleluia, Deus. Porque o objetivo do Senhor, irmãos, entender ao Senhor não é fácil. Eu realmente tem hora que eu fico assim, perplexo, um pouco confuso, eu confesso. Como é que vamos entender? O Senhor permitiu o povo de Israel ser escravo pelo Egito. Lógico que tem outras coisas, mas o principal objetivo do Senhor em permitir que o povo de Israel fosse escravo no Egito era fazer com que o Egito conhecesse o Deus de Israel. Libertar o povo do Egito da escravidão, da idolatria. E depois que o povo do Egito começou a sair, o povo de Israel começou a sair do Egito, pelas terras que eles passavam, aqueles povos iam conhecendo a Deus. Vejam só, é uma coisa tremenda como é que a gente vai entender determinadas coisas. Poderia ser bem mais fácil, né? O Senhor mandava anjos nessas cidades, nesses países. Olha, existe um Deus dos céus que pode fazer assim, ó, transforma água em sangue, que abre mar vermelho. Poderia. Não, mas o Senhor leva o povo para lá. Passa 430 anos. Depois tira o povo de lá. E pela estrada, pelos desertos, pelas cidades, pelos países onde eles passavam, todos iam entender: esse aí é o povo daquele Deus que abriu o mar vermelho. Esse aí é o povo daquele Deus que fez a água se transformar em sangue. Esse aí é o povo que mandou todas aquelas pragas no Egito. Tanto é verdade que quando o povo de Israel saiu de lá, muitos egípcios se converteram ao Senhor e seguiram ao povo de Israel. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 17 diz assim: eis que uma voz bradou dos céus e dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este foi o brado de apresentação do Filho de Deus ao mundo. Não podia ter apresentação melhor. Aleluia! Não podia um serafim apresentar. Aleluia! Não valia um anjo apresentar um arcanjo, nem Miguel, nem Gabriel, nenhum dos ministros, nenhum dos chefes de anjos, não. Tinha que ser o próprio Deus. Este aí é o meu filho. Glória! E em outro texto que o Senhor fala assim: esse aí é o meu filho amado, ouçam. Esse aí é o meu filho amado, obedece-o. Aleluia. Aleluia. Era o Senhor dando autenticidade ao ministério de Jesus. Aleluia. Era o Senhor falando: fui eu que o enviei. Glória! Fui eu que o mandei à terra. Aleluia. Para que ele possa redimir a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O texto que lemos, queridos irmãos, o Senhor, Ele dá o mais lindo brado de todos os brados. Essa palavra que Jesus falou, está consumado, ela faz parte de um conjunto de palavras que, segundo os estudiosos, foram 7 palavras que Jesus disse na cruz, pelo menos as que foram registradas, não é verdade? E essa é a penúltima palavra: está consumado. Tetelestai. E a partir dali, o Senhor entregou o seu Espírito. Então, queridos, esse termo grego tetelestai,
ele era aplicado na antiguidade em várias situações, mas eu separei só 3 aqui para a gente não se alongar demais, para que nós possamos entender a amplitude, a magnitude, a profundidade deste termo. Termo grego, tetelestai. A primeira situação em que ele era aplicado era quando um pai delegava uma missão ao seu filho. Essa missão deveria ser cumprida plenamente. Essa missão deveria ser cumprida de maneira completa. E quando ele cumpria essa missão, ele voltava para o seu pai e dizia: tetelestai, está consumado, está cumprido, está pronto. Aleluia! E isto se cumpriu plenamente em Jesus, porque foi como quando Jesus terminou todo o seu projeto, quando ele estava crucificado, ele disse: tetelestai. É como se ele dissesse: Pai, está pronto, o projeto da salvação está consumado. E nós só estamos aqui nesta noite porque o Senhor Jesus pronunciou tetelestai. Você só está aqui nesta noite porque o som tetelestai chegou ao seu ouvido, salvou a sua vida, te colocou de pé. Quantas vezes na vida nós achamos que não tinha mais jeito para nós, mas o som ecoou até os nossos ouvidos. Tetelestai. Calma, tenha calma, vai dar certo, você vai chegar lá. Eu me lembro que o pastor contou um testemunho interessante, que um homem estava em cima da estação de Diodoro, acho que eu já contei isso aqui há algum tempo atrás, querendo suicidar-se. Estava esperando um trem passar, ele ia jogar em cima do trem, ia morrer eletrocutado, atropelado, tudo que acontecesse, tudo que fosse possível. Mas de repente veio um irmãozinho com aquele microcista, se lembra? Quando o pessoal começou a andar com o microcista no ombro, ouvia música alta, e daqui a pouco o irmão só que o irmão era um servo de Deus, né? E o rádio estava passando um culto. O rádio estava passando um culto e o irmão estava pregando. Irmãos, o poder de Deus é uma coisa incrível. E lá da rádio, o irmão que estava pregando falou: olha, você que está em cima desta ponte, querendo tirar a sua própria vida, tem jeito para você. Olha! Não faças tal. Existe um Deus no céu que está te vendo. Só que o irmão não sabia de nada, o irmão estava ouvindo aquela pregação e foi embora. O irmãozinho, quando começou a ouvir aquilo, levantou dali, ele estava debruçado em cima do parapeito da ponte e foi seguindo o rádio. E o Senhor continuou falando com ele: há jeito para você, você não tira a sua vida é preciosa para mim. Deus! Glória! Glória! E aquele irmão esqueceu que queria tirar a sua vida. Aquele moço. Daqui a pouco passa perto de uma igreja, está acontecendo um culto, ele entra, aceita Jesus, converteu-se. Esqueceu. Glória. O som tetelestai chegou no ouvido dele através de um rádio. Glória! Quando você prega o Evangelho, você está fazendo com que o eco tetelestai chegue ao ouvido. Glória. E mude completamente a vida das pessoas. Aleluia! Aleluia! A segunda situação em que o termo tetelestai se cumpria, se aplicava naquela época, quando a pessoa contraía uma dívida com um credor, quando ele quitava essa dívida, ele ia lá no credor, e o credor lhe dava um documento, embaixo tinha um carimbo escrito: tetelestai, está quitada a sua dívida, você não deve mais nada. Glória! Foi isso que Jesus falou na cruz. Aleluia. Pai, a dívida que a humanidade tinha está paga. O preço que o Senhor cobrou para que a humanidade fosse salva está pago. Aleluia. Ninguém deve mais nada lá na terra. Aleluia. Glória a Deus. Tetelestai é a assinatura de um passaporte para o céu, para as moradas eternas, para as moradas celestiais. Tetelestai é um documento que está dentro do seu coração para você morar com o Senhor eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Você merece? Você não merece, não.
por isso. Nem queria saber de Deus, irmãos. Estava aí andando por esse mundo dissolutamente. Mas o Senhor já tinha gritado na cruz, já tinha bradado Glória a Deus. de todos os brados na cruz. Aleluia. A terceira situação em que este termo se cumpria, quando uma pessoa adquiria uma casa, um imóvel financiado, ao terminar de pagar essa dívida, da mesma forma ele recebia um documento, um carimbo, e estava escrito ali, tetelestai, você não deve mais nada. A casa agora é sua, pode usufruir dela. Glória! Aleluia! Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo na cruz. Pode usufruir da sua casa. Aquela casa que eu fui preparar, ela é totalmente sua. Você não deve mais uma mensalidade. Você não deve mais um centavo. Você não tem que fazer mais nada para morar lá. Apenas crer no meu nome. Aleluia! Bendito seja Deus. Irmãos, que privilégio. Obrigado, Jesus. Muitas das vezes nós somos humanos, né? Não é pecado, às vezes a gente fica assim desanimado, fica um pouco cabisbaixo, moribundo, mas, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus carimbou o documento de quitação da nossa morada celestial. Não tem mansão nesta terra que possa se comparar a esta morada celestial. Porque todas as mansões vão ficar aqui, mas nós um dia moraremos eternamente com o nosso Pai Celestial. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Tem vaga, verdade, tem vaga. Ainda tem vaga. Aleluia. Tetelestai também significa assim está feito, continua feito e nunca deixará de ser feito. A sua salvação está feita, continuará feita e nunca, jamais deixará de ser feita. A sua felicidade está feita, continuará feita e jamais deixará de ser feita. Aleluia. O seu passaporte está assinado, continua sendo assinado e jamais deixará de ser assinado. O que Jesus fez na cruz, Satanás jamais poderá mudar. Glória! O que Jesus fez na cruz, o inferno inteiro não pode revogar. Glória! Foi Ele que fez. Foi Ele que disse, está feito, está consumado, tetelestai. Oh, glória! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Glorificado seja Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Existe um detalhe muito interessante aqui nesse texto. Vamos voltar lá ao texto. Na primeira frase, quando Jesus tomou o vinagre. Estudiosos dizem que ao lado de um sanitário, um vaso sanitário, tinha uma vasilha com vinagre e uma esponja, que eles usavam para higienizar. Ajuda aí. Higienizar. Glória! Agora saiu. Higienizar-se. Lógico que nós não podemos confirmar, porque o texto não diz que era numa situação dessas que estava esse vaso com vinagre. Mas ainda que não fosse, a situação era esse tipo de humilhação. Era para que as pessoas vissem para o que ele merece quando ficar com sede, é isso. Algo que era usado dessa forma. Ainda que aquela estopa, aquela esponja, não tenha sido usada daquela forma. Os irmãos entendem o que eu estou falando. É uma conjectura que os estudiosos fazem. Porque na cultura da época, essa esponja com vinagre era usada para este objetivo. Ainda que não fosse o objetivo daqueles homens, era promover mais esse detalhe de humilhação. Sabe o que ele merece? Esse que está na cruz, quando ele tiver sede, ele merece esse tipo de tratamento. Glória a Deus, Para que nós estivéssemos aqui. Meu Deus! Eu imagino, eu vou conjecturar agora, que o inferno deve ter ficado muito atento. Falou, olha lá, agora ele vai blasfemar. Sabe por quê? Porque ele está com sede. Olha o tipo de líquido que vão dar a ele. Olha o tipo de esponja que vão dar a ele, que era usado naquela situação. Agora ele reclama.
agora ele blasfema, agora ele desce da cruz, porque o diabo fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. Não por ser bonzinho, não porque não queria que Jesus sofresse, não. Ele não queria que ele fosse para a cruz para que ele não pronunciasse tetelestai. Ele não queria que Jesus fosse para a cruz para que ele não confirmasse a tua salvação, a minha salvação na cruz do Calvário. Mas depois que ele chegou lá, várias pessoas disseram: o que estás fazendo aí? Tu não és o Cristo, tu não és Deus, tu não és o Todo-Poderoso, desce daí, salva-te a ti mesmo, a nós também, disse o ladrão, um dos ladrões que estavam ali, não é verdade? Sendo condenados junto com ele. Mas Jesus seguiu até o fim. E em vez de blasfemar, em vez de reclamar, no momento em que ele recebeu vinagre no lugar de água, imagina, alguém aqui pode imaginar você com sede, garganta seca, você beber vinagre? É terrível, irmãos. Mas em vez de reclamar, em vez de blasfemar, ele disse: tetelestai, em tuas mãos eu entrego o Espírito. Tetelestai, eu completo o serviço, Senhor. Ainda que me deem vinagre, ainda que pregue em minhas mãos, tetelestai, está consumado. A salvação desse ministério está consumada. A salvação dessa igreja, a salvação da humanidade está pronta. O documento está carimbado, o documento está assinado e ninguém pode revogar. Aleluia. Pode se revoltar o mundo inteiro, pode levantar besta, falso profeta, pode se levantar o inferno inteiro, que ninguém tira de você a tua salvação, porque foi Jesus que carimbou, foi Jesus que assinou, foi Ele que pronunciou: está consumado. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pai celestial, eu louvo o teu nome. Oh, glória, aleluia. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Porque um dia o sono tetelestai chegou aos meus ouvidos. Oh, aleluia. Eu estou diante da tua igreja, Pai, que um dia ouviu o som do tetelestai. Aleluia, glorificado seja o teu nome. Senhor, se alguém aqui nesta noite Pai, se alguém aqui nesta noite está afastado dos teus caminhos, se alguém aqui nesta noite ainda não aceitou Jesus como Salvador, aleluia, traga compreensão a esta mente, traga compreensão a este coração, aleluia, Jesus, bendito seja o teu nome. Nós louvamos o teu nome porque um dia, Pai, o Senhor não reclamou, Jesus não reclamou, Jesus não blasfemou, Ele simplesmente disse: está consumado, está assinado, está pronto, está feito, continua feito e nunca deixará de ser feito. Oh, aleluia! Eu glorifico o teu nome porque durante toda a vida tu seguraste em minhas mãos, até nos momentos em que eu não poderia segurar as tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos fortalece, nos faça entender melhor a cada dia a tua palavra, em nome